Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? O pastor Douglas brincou, mas dava para eu ir embora para casa, aí depois desse período de louvor, de fato muito abençoado, sou suspeito, né? Eu amo esses meninos, mas eu sei o que eles carregam também, e eu estou muito feliz de estar aqui um ano depois. A gente veio na imersão do ano passado, como ele disse, num convite em cima da hora para socorrer um outro grande amigo, que é o pastor Samuel. E depois o Samuel me socorreu. Eu tinha uma agenda também, fiquei doente, o Samuel foi no meu lugar. Falei, olha essa coisa boa, os amigos se socorrendo. Mas eu sei que naquele dia era para que, de fato, eu estivesse aqui. Deus tinha algo para entregar para vocês. Eu fico muito feliz de participar do que vocês estão vivendo como igreja. Para mim, na verdade, é um privilégio, um mimo de Deus. Coisas que Deus pode fazer sem que a gente participe, mas Ele deixa a gente participar. Na verdade, ser igreja é isso, irmãos, é participar de algo que Deus podia fazer sem nenhum de nós aqui. Deus poderia manifestar a obra dele, a vontade dele. Aliás, o próprio Jesus diz isso. Falou, se Deus quisesse, ele levantaria até das pedras filhos para Abraão. Mas foi da vontade do Senhor que cada um de nós, que estamos aqui nessa noite, fizéssemos parte da revolução, do reino, daquilo que Deus quer manifestar aqui em Rio Grande da Serra. Você está atendendo um chamado que na verdade é um grande privilégio do Senhor. Ser igreja, irmãos, é um grande privilégio de Jesus. Jesus estabelece a sua igreja, Ele decide que as coisas vão ser assim, que Ele vai fazer através da manifestação apenas não do único filho. Ele deixa de ser o único da sua espécie para ser o primeiro da sua espécie. João 3,16 diz isso. A palavra unigênito significa o único da sua espécie. Jesus deixa de ser o único da sua espécie, mas passa a ser então agora para os filhos um modelo de qual espécie nós somos. O próprio Jesus diz isso para os discípulos lá em Lucas 9, porque eles estão tentando viver numa espécie que não fazia mais sentido. Eles estão com raiva do mundo, eles estão fazendo textão na internet, eles estão brigando politicamente, eles querem botar fogo nos samaritanos porque eles são rivais, e Jesus olha para eles e fala, vocês não sabem de que espécie que nós somos? A gente é de uma espécie diferente, você é da espécie de Jesus, amém, irmãos? Você não está entendendo isso? Então deixa eu voltar para Gênesis 1, todas as coisas foram feitas e multiplicam segundo a sua própria espécie, na criação, cada animal multiplica segundo a sua própria espécie, cada planta multiplica segundo a sua própria espécie. O verso 26 do primeiro capítulo da Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você foi chamado para multiplicar segundo a espécie de Deus, e em Cristo nós somos refeitos, regenerados, como novas criaturas. E qual que é essa nova criatura agora? Alguém à imagem e semelhança, alguém da espécie de Cristo, alguém que é um filho, que pode manifestar a glória do Pai. Você cantou sobre isso essa noite, nós declaramos aqui, nós cantamos, aliás a imagem no fundo, na hora da canção estava perfeita, porque a gente viu o cosmos ali, e a palavra em Romanos 8,19 é exatamente isso, que o cosmos, a natureza que aguarda é o universo, é o mundo está gemendo com grande expectativa, porque a desordem, o caos no cosmos veio quando o homem caiu. Quando o primeiro Adão caiu, maldita é a terra por sua causa, desordem do cosmos. O caos veio porque um homem caiu, o primeiro Adão caiu, então toda a humanidade pecou, como diz Romanos 3,23, todos pecamos, nós multiplicamos o pecado. Mas qual que é a expectativa do cosmos? Porque a criação foi feita para a glória de Deus. O que ela guarda? Que você agora, que é a segunda espécie de Cristo, se manifeste para que as coisas sejam organizadas. A esperança da natureza são os filhos de Deus vivendo a espécie de Cristo, igual o primeiro filho, igual o unigênito que se tornou um primogênito, porque quando nós nos manifestamos, a ordem é dada novamente, as coisas são organizadas de novo. A natureza está esperando a gente se juntar, irmãos, e cheios do Espírito Santo, pregarmos o Evangelho por todo mundo, fazermos com que as pessoas saibam quem Cristo é, para que Ele venha, então os justos governarão com Ele. Mas a gente precisa crer nisso de todo o nosso coração e viver isso com toda a intensidade da nossa vida, gastarmos a nossa vida como nós cantamos, perdermos tudo que nós precisarmos perder, só para vivermos a vontade de Deus, e então o justo governará, e a terra vai parar de gemer, irmãos. Não são os governos políticos que quando o ímpio governa a terra geme, não são os governos ímpios, temporários e políticos que definem isso. Na verdade, a terra só vai celebrar quando de fato o justo governar, irmãos, e nós só vamos fazer isso. O justo só vai governar, irmãos. Não é o melhor político que você tem de estimação, que é quando o justo governa, a terra se alegra. É quando a igreja reinar sobre a terra, que a terra por fim se alegrará de verdade. Nós temos um chamado, nós estamos aqui para sermos provocados e lembrarmos o que é sermos igreja, e assumirmos essa posição de igreja como filhos de Deus, como filhos da luz. Eu lembro que ano passado eu preguei aqui em Filipenses no capítulo 3,
E eu queria avançar um capítulo com vocês hoje, pregar em Filipenses capítulo 4. Quem está comigo? Amém? Eu introduzi isso não em vão, eu quero falar exatamente sobre isso, sobre a maneira como nós precisamos recuperar nossa sabedoria e lembrarmos quem nós somos. Parece que de alguma forma, e talvez a gente fala às vezes que essa geração é melindrosa e mimizenta, mas a grande verdade é que essa geração não compõe apenas os milênios, aqueles nascidos depois de 2000, nós aqui os de 1980 também, estamos fazendo parte dessa geração, essa é a minha geração também, amém, irmãos? E a gente também na igreja, eu tenho lidado com muitas pessoas, às vezes eu tenho tido mais facilidade de reorganizar a minha vida e dar alguns passos com os mais jovens do que com a geração mais antiga. E o que acontece aqui em Filipenses capítulo 4 é que as pessoas parecem que de alguma forma se esqueceram daquilo que era importante para que a igreja funcionasse. Elas começaram a se esquecer quem elas eram. E isso faz com que o apóstolo Paulo precise fazer uma pausa numa carta tão importante para tentar de novo organizar a igreja, para que as pessoas recobrassem a sensatez, a maturidade delas, pudessem se posicionar, entender que elas eram de fato filhas de Deus, nascidas de novo, que tinham uma herança nos céus e que coisas menores do que isso deveriam ser organizadas para uma prateleira de baixo, para que elas pudessem então viver com foco e com clareza do que é o reino de Deus, do que é uma igreja, do poder que nós temos quando nós nos reunimos aqui, irmãos. A igreja é estabelecida debaixo de uma palavra de poder, a igreja não é estabelecida debaixo de uma organização religiosa, com CNPJ apenas, nós somos estabelecidos debaixo de uma palavra de Jesus. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não é um ajuntamento religioso, igreja é uma manifestação de uma palavra profética, de gente cheia do Espírito Santo, que sabe o que está fazendo, que sabe para onde está indo, que tem convicções muito maiores do que terrenas e materiais e humanas e mundanas, mas celestiais, amém? E Paulo então vai dizer lá eu vou abrir no celular aqui, irmãos, porque o irmão disse que não tem a minha versão, então vamos para a NVI, que aí eu vou na NVI também. Ultimamente estou pregando só com a Bíblia, sem esboço, sem nada, então eu vou usar o celular só porque você disse que não tem a minha versão, hein? Só porque eu amo o pessoal da mídia, eu vou facilitar. E vou facilitar também para os irmãos acompanharem a leitura aqui. Então deixa eu abrir no celular, Filipenses capítulo 4, verso 1, na NVI. NVI você tem, né? Então beleza, vamos juntos. Diz assim o verso 1 de Filipenses capítulo 4: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês é que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Preste atenção no verso 2, eu vou fazer uma pausa, depois do verso 3, diz assim: peço a Evódia e a Sintique, que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, e eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Presta atenção, Paulo está escrevendo uma das suas principais cartas, conhecido como a carta da alegria. Ele escreve essa carta no contexto da segunda prisão dele. Essa é a primeira prisão em Roma, a prisão domiciliar. No ano 62, 63, ele fica ali com uma certa liberdade, mas ele depende agora que as pessoas o sustentem, para que ele se mantenha nessa prisão domiciliar. Não era Brasil, irmãos, não era o preso que ficava preso porque fez alguma coisa errada e a família recebia pensão. Ele estava preso e se a família não mandasse dinheiro, ele não tinha o que comer, não tinha onde dormir. Então ele estava agora sendo mantido pelas ofertas da igreja. Inclusive fica muito claro para nós que não é a primeira vez que a igreja de Filipos participa ativamente do ministério do apóstolo Paulo. Na segunda metade do capítulo 4 ele vai deixar claro: essa é a segunda vez que vocês renovaram a aliança de vocês comigo por meio dos donativos. E um camarada aqui chamado Epafrodito, quem está grávida aí está esperando um menino, um ótimo nome para colocar, Epafrodito, leva então esses donativos até o apóstolo Paulo na sua prisão romana, e ele leva também notícias sobre como a igreja está. E Paulo é apaixonado por essa igreja. Você percebe ele dizendo aqui, logo no começo, ele diz: olha, sempre que eu penso em vocês, eu oro com profunda alegria, porque eles realmente tinham participado com Paulo. Ele fala: vocês são meus cooperadores desde o primeiro dia até agora, então que prazer em poder falar com vocês. E é curioso que é Paulo que está preso, e é ele que tem que escrever carta para motivar a igreja, não ao contrário, né? O normal seria que a igreja mandasse carta para ele e falar: Paulo, não desanima não, e tal, mas é Paulo que está escrevendo: alegrem-se sempre no Senhor, permaneçam firmes. O verso 12 do capítulo 1, ele diz: saiba o que me aconteceu, na verdade tem cooperado pelo Evangelho, estou pregando para todo mundo aqui e tal. Paulo está motivado.
convicto daquilo que Deus o chamou para fazer, mas agora ele está chegando na última parte aqui, quando ele vai dar orientações específicas e pessoais, e ele mais uma vez quer provocar a igreja, para dizer, olha, permaneçam firmes no Senhor, eu amo vocês, vocês são minha alegria, vocês são minha coroa, eu preciso que vocês se lembrem disso, fiquem firmes no Senhor, não desanimem. Mas aí de repente Paulo tem que fazer uma pausa, para tratar um barraco de irmã, que é o que nós estamos lendo no verso 2, ele fala que eu estou pedindo pelo amor de Deus, agora quem está esperando menina, se for gêmeas, então 2 nomes, Sintique e Evódia, olha que coisa linda, ele fala, eu rogo agora para quem? Para Sintique e Evódia, qual é o texto aqui? Que resolvam o seu desentendimento, ou que andem concordemente, ou que dê um jeito de acertar as coisas. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, essas mulheres precisam se ajustar, vocês precisam parar de ter desentendimento, é que, de alguma forma, o que nós entendemos, é que essas mulheres tinham extrema importância no estabelecimento dessa igreja. Paulo cita o nome delas aqui, ao lado de um nome, Clemente, que segundo a tradição, foi o 3º bispo de Roma, o sucessor papal depois de Pedro, ele é o 3º, na linha sucessória, isso acontece ainda no 1º século, em Roma, extrema importância. Clemente é um dos caras que ajuda Paulo a plantar essa igreja aqui no sul da Grécia, na região da Macedônia, Filipos. Então, Paulo está dizendo aqui para essas mulheres, numa certa paridade aqui, com homens que foram muito importantes na história da igreja. Paulo está dizendo, olha só, essas mulheres agora, de alguma forma, trabalharam tão arduamente para que o evangelho fosse pregado, para que essa igreja fosse implantada, mas agora, por alguma razão, que a gente desconhece, elas simplesmente discordaram e se separaram. É curioso que Paulo poderia simplesmente passar batido nesse assunto. Se você ler a carta toda, você fala, pô, será que fazia sentido escrever o verso 2 aqui, fazer uma pausa num assunto tão interessante, em tantas coisas fortes que Paulo está escrevendo, de uma maneira a motivar a igreja. Nós temos aqui, dentro do capítulo 2 de Filipenses, a maior revelação aqui do ministério de Cristo, como servo sofredor, aquele que abriu mão da sua glória, não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou e desceu a forma de servo. É tão perfeito que Paulo está escrevendo. Agora Paulo vai ficar falando de barraco de irmã na igreja. Mas note que Paulo, na verdade, está querendo chamar não apenas a atenção daquela igreja em si, ou daquelas mulheres, mas a nossa atenção nessa noite, em como que muitas vezes nós deixamos que coisas tão pequenas nos impeçam de viver aquilo que é maior. Quanto muitas vezes, por causa de coisas tão sem sentido, tão banais, comparadas ao peso da glória que nos foi revelada, nós nos impedimos de viver o nosso ministério, chamado de Deus para a nossa vida, e de continuarmos firmes no propósito. Ele está dizendo, meus irmãos, vocês são a minha alegria e coroa, eu estou pedindo para vocês, fiquem firmes no Senhor. É nesse contexto que ele está dizendo, a igreja está com um problema, pode estar acontecendo algumas coisas agora que impeçam vocês de permanecerem firmes no Senhor, porque existem pessoas que simplesmente decidiram, não quero mais andar com você, estou de mal, não gostei do que você falou, você não me colocou na escala, você esqueceu de me cumprimentar, citou todas as células e esqueceu a minha, chamou o ministério dos homens, mas esqueceu dos casais, não dá valorização para isso aqui, está dando atenção. E Paulo está falando, pelo amor de Deus, o nome de vocês está escrito no livro da vida, e vocês estão brigando por causa disso, e vocês vão se impedir de viver na dimensão de coisas muito mais poderosas, por causa de um desentendimento. E se isso não fosse tão importante, Paulo podia passar batido, mas Paulo decide não colocar a poeira debaixo do tapete. Muitas vezes a gente segue o ministério deixa para lá, isso não é tão importante. Logo as coisas se ajustam. E a gente criou uma certa infantilidade de achar que o tempo cura as coisas, que o silêncio remede para alguma coisa. Mas Paulo não entende dessa forma. Paulo fala, não, eu preciso escrever isso de maneira pública, para que toda a igreja saiba que eu estou sabendo. Mas mais do que eu estou sabendo, eu também quero responsabilizar toda a igreja para resolver esse BO. Porque, presta atenção, Paulo está preso, não tinha Instagram, ele não conseguiu ver as indiretas de uma irmã e da outra, né? Estava lá, eu Sintique oficial, fazendo indiretinha lá, e a Evódia colocando do outro lado, e Paulo falou, acho que essas duas aqui estão com problema. Paulo não viu no Instagram na prisão de Roma. Como que Paulo ficou sabendo, irmãos? O tal de Epafrodito foi visitar Paulo e levar o donativo. Paulo falou, e aí, Epafrodito, como é que está a igreja? Epafrodito falou, isso aqui está legal, isso aqui está dando certo. Como é que está o Kids lá? Legal, a gente está comprando os móveis e tal, conversando aquela coisa. Ele falou, e aí a Sintique é Evódia? E Paulo, Epafrodito, ixi, Paulo, você não está sabendo. Deixa eu te contar um babado aqui. E contou. E quando o próprio Epafrodito agora vai levar a carta para a igreja, que quem importa essa carta, tudo nos dá a entender que é o próprio Epafrodito.
Paulo vai narrar aqui na própria carta que Epafrodito ficou doente a ponto de quase morrer. Aí Paulo fala, graças a Deus ele foi curado para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza e tal. Esse cara que vai levar a carta, e Paulo usa uma palavra no grego aqui que é sísigo, meu fiel companheiro de jugo, que era uma palavra usada naquele contexto quase para um cônjuge. É alguém que está carregando a vida comigo. E ele diz, olha, eu rogo não apenas a Sintique e a Evódia que resolvam o seu entendimento, mas ele diz, mas você também, meu fiel companheiro de jugo, ajude, auxilie, se envolva com isso. Não vem aqui me dar notícia que tem algum problema na igreja. Ele fala, já que você está me dando a notícia que tem um problema na igreja, que tal você ser responsabilizado por entender que não dá para deixar para lá, mas igreja é um lugar de resolver as coisas. Igreja não é um lugar de deixa para lá. Perdão não é amnésia, perdão é conserto. Igreja não é um lugar de achar que o tempo ou o silêncio cura. Igreja é um lugar em que nós sabemos que as nossas atitudes é que importam. Presta atenção, se a gente voltar para os primeiros versos da mesma carta, Paulo vai deixar isso aqui tão claro, que isso não é um problema de liderança, mas é uma responsabilidade da igreja, que ele escreve assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispo e diácono. Então Paulo já começa a carta dizendo, isso aqui é uma carta para todo mundo, e os pastores e os diáconos precisam ler isso também. Isso não era uma carta para a liderança, isso era uma carta para a igreja, amém, irmãos? E Paulo está dizendo agora lá, eu estou sabendo o que aconteceu, e eu não quero empurrar poeira para baixo do tapete. Eu estou sabendo o que aconteceu, eu quero dizer, se vocês não resolverem esse problema, vocês podem macular o propósito de Deus para vocês. Então Paulo faz questão de lembrar algo, ele diz, lembrem-se que os nomes de vocês estão escritos no livro da vida, e essa deve ser a maior motivação para tudo o que nós fazemos como filhos de Deus. Pastor, prova para mim, tudo bem, Jesus quando envia os 70 de cidades em cidades, de 2 em 2, eles voltam, e o que eles querem narrar para Jesus agora? Resultados. Então eles chegam alegres da vida, Jesus, os demônios se nos submetem, as pessoas estão sendo curadas, e pá, aquela coisa toda, plantamos outra igreja, ministério de louvor está hypando, está todo mundo ouvindo a gente no Spotify, e aquela coisa doida, Deus está com a gente porque está dando tudo certo. E aí Jesus, o maior motivador pessoal da história, fala, ó, eu vi Satanás caindo um raio no céu. A gente acabou de contar notícia boa, tem gente que parece que quer cortar o barato o tempo todo, né? Os caras estão narrando que está tudo bom, Jesus falou, não vai ficar bom sempre assim, em outras palavras. Ele falou, dessa vez vocês foram, e deu certo, mas Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. Jesus sabia o que ia acontecer nos próximos 40 anos até a destruição do templo. Então Jesus não está desmotivando os discípulos, Jesus está alinhando as expectativas dos discípulos com uma esperança eterna. Jesus diz, eu vi Satanás caindo como um raio do céu, então vocês não devem se alegrar porque vocês estão tendo resultado, porque pode acontecer da maioria dos vezes vocês não terem resultado. Agora vocês estão pregando com liberdade, daqui a pouco vocês vão ter que se esconder para se reunir. Agora pode ser que vocês estão tendo resultado, mas pode ser que amanhã vocês tenham mais problemas do que resultado. E se você achar que para as coisas darem certo, elas precisam estar dando certo, quando elas começarem a dar errado, vocês vão desanimar. E o que Jesus diz para ele? Alegrem-se com tudo, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. É o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo exatamente o que Jesus disse para os discípulos: parem de medir os resultados pelos resultados. Comecem a se medir pelo maior resultado que tem. Não importa se as coisas estão dando certo, se a gente está tendo alguma dificuldade ou não, nós vamos ultrapassar as barreiras das dificuldades. Por quê? Porque nós somos salvos, o nosso nome está escrito no livro da vida. Dando certo ou dando errado as coisas aqui embaixo, irmão, tendo saúde ou tendo doença, passando fome ou tendo riqueza ou tendo fartura, Paulo vai dizer isso mais à frente. Eu aprendi o segredo de estar contente, o meu nome está escrito no livro da vida, minha esperança não está aqui, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Não importa o que aconteça, eu tenho uma cidadania celestial. E quando nós somos tomados, não de expectativas agora, mas de uma esperança eterna, a gente começa a entender que essas picuinhas são tão pequenas que não vale a pena parar por causa disso. Quanta gente para de fazer o que tem que fazer porque teve um problema. As pessoas abrem mão de muito, para não dizer de tudo, por coisas tão pequenas e banais, irmãos. Quanta gente deixa de servir Jesus, porque se você acha que você está servindo a igreja, porque você está servindo a igreja local, você não entendeu bolufa nenhuma. A gente deixa de servir Jesus, porque a gente teve um desentendimento com o irmão. Essa semana uma pessoa se desligou da igreja, e eu sei, ela não falou, mas eu sei que é porque um pouco tempo atrás ela teve um desentendimento com uma pessoa na igreja, nem foi comigo, mas eu sei o tempo que essa pessoa está comigo, e eu sei o tanto que eu fiz por ela.
Algumas situações, já cheguei a falar, não, se acontecer isso aí, você pode vir morar na minha casa, eu vou te receber como se fosse meu próprio filho, como minha própria filha. Quando a família abandonou, eu falei, não, vem para cá, vou resolver essa situação, ajudei a fazer mudança, adiantei salário, nem precisava contratar, contratei, fiz de tudo para servir a pessoa, mas dentro de um contexto ela teve um problema com alguém, uma situação, uma desavença. E aí agora, esperou a poeira baixar, esfriar, para não dar a cara que foi por isso, e simplesmente decidiu ir embora. Minha natureza é sempre abençoadora, então eu falei, se foi Deus que te deu uma direção, que você prospere, se foi uma decisão sua, que Deus te guarde, as portas estão sempre abertas, funcione, prospera, flua. Pastor só abençoa, tá, irmão? Pastor que amaldiçoa não entendeu nada também. Mesmo ser contrariado, mesmo você achando que está tomando a decisão errada, a nossa boca tem que ser aberta sempre para abençoar. Vai na paz, Deus abençoe de verdade, coração livre, leve e solto em paz, e quero que seja mais feliz ainda, que prospere mais ainda, glória a Deus por isso. As pessoas pertencem ao Senhor, não a nós, amém, irmãos? Mas eu sei que abriu mão de muita coisa por quase nada, e é o que Paulo estava falando aqui. Lembra que essas duas mulheres, elas me ajudaram a plantar uma igreja, elas foram minhas cooperadoras ao lado de Clemente, ao lado de um bispo, de um homem extremamente importante. Agora essas mulheres estavam cada uma para um lado, uma ia no culto da manhã, outra ia no culto da noite, para não se trombar. Aí aqueles crentes que falam, nossa, o santo não bate, eu já logo penso, alguém tem demônio, porque se os dois tiverem Espírito Santo, não tem como o santo não bater, ok? Ou os dois estão com demônio, ou pelo menos um está com demônio, porque como que o santo não bate, né, irmãos? Amém? Que é o que eu me lembro, o santo que vira em mim é o Espírito Santo. Se não estiver batendo, se for um para cada lado, mas deixa essa parte para lá, vamos lá, segue. Aqui não acontece, ela vai mais para Mogi, o pessoal de Rio Grande da Serra me disseram que é mais tranquilo, tá, todo mundo se dá bem, ninguém fica com cara fechado, que comeu alguma coisa que não gostou, enfim. Mas agora Paulo está dizendo, por favor, eu preciso que vocês se lembrem quem vocês são, eu preciso que vocês lembrem o que é igreja. Sabe como Paulo escreve para Coríntios, no capítulo 6, Paulo nunca disse, irmãos, que igreja não era um lugar de não ter problema ou de não resolver, ele diz que é uma completa derrota ter desavença, no 1 Coríntios capítulo 6, ele diz, o fato de haver litígio entre vós já é motivo de completa derrota, mas já que não tem como evitar, já que a gente vai ter BO, inclusive o próprio Paulo teve BO, Atos capítulo 15, um BO enorme ainda, com o próprio discipulador dele, o cara que colocou e introduziu ele no ministério, a ponto de se separarem, só que Paulo não parou de fazer o que ele tinha que fazer, porque ele teve uma desavença, ele pegou Silas e foi pregar, onde ele para, Atos 16, quando ele planta a igreja em Filipos. Barnabé vai para outro canto, Barnabé se torna o discipulador de João Marcos, que no final Paulo vai ter que reconhecer e resolver o problema, ele escreve para Timóteo dizendo, traga-me Marcos, aquele é meu útil para o ministério. Marcos é o autor do primeiro evangelho, irmãos, que inspira Mateus e Lucas a escrever, a principal fonte do evangelho é Marcos. Se torna bispo de Roma, sucedendo Pedro, um dos principais pastores da igreja mais importante que se firmou em Roma. Paulo tem que reconhecer lá no finalzinho, lá, a segunda carta a Timóteo, a segunda prisão de Paulo, quando ele vai ser condenado, quando ele diz, eu já sei que eu fui derramado como uma oferta de bebida, o tempo da minha partida está próximo, mas ele fala, eu combati o bom combate, eu lutei a carreira aqui, eu guardei a minha fé, ele fala, agora para mim está preparado uma coroa de justiça, mas não só para mim, mas para todos aqueles que anseiam a vinda de Jesus. Paulo está preocupado com a capa, com os pergaminhos, mas ele fala, me traz também João Marcos. Todo mundo tinha abandonado Paulo, e o cara, por conta de quem ele teve uma grande desavença, agora ele fala, eu quero esse cara perto de mim, ele é importante para mim. Provavelmente porque Lucas estava próximo de Paulo, e Marcos então é a fonte de consulta agora, para que Lucas escreva o evangelho de Lucas e Atos. Olha que interessante, resolveu o BO. Paulo em 1 Coríntios capítulo 6 diz, espera aí, vocês esqueceram de novo quem vocês são, vocês não sabem que são vocês que vão julgar os anjos, vocês não sabem que os santos vão governar o mundo, agora vocês não dão conta de resolver um problema entre vocês, que infantilidade é essa, é o que Paulo está dizendo, vocês vão precisar arrumar um processo, e perante Nicos, vocês vão expor mesmo a igreja, por causa de uma coisa que vocês deveriam julgar aqui dentro de casa. Ei, eclésia é a assembleia dos discípulos de Jesus, que foi chamada para julgar, para tomar decisão. O contexto de eclésia é esse, não é essa baboseira de chamados para fora, tem nada a ver. Igreja é chamado para dentro, você é chamado para fora de sua casa, para um lugar de reunião, para tomar decisão. E Paulo está lembrando, vocês são os que tomam decisão, vocês tomam decisão contra as portas do inferno, mas não conseguem resolver um belozinho, porque achou que alguém não olhou e não gostou. Sério mesmo? Um marmanjão dessa idade aí, parecendo B-Kids. Não, B-Kids é lá na Beira, aqui eu não sei como é o Kids. Local. Rockets, é os foguetes, olha que coisa boa. Não pode mais falar que foguete não dá ré, o Elon Musk deu ré no foguete já, mas aqui não tem ré nos foguetes, aqui é tudo lançado. Todo mundo do Rockets,
Ah, ele pegou meu monta-tudo. Sabe, a gente se comportando desse jeito. Parece que está brigando por causa de brinquedo. A gente faz às vezes do nosso ministério, de uma posição, que não é nem um ministério, é uma posição, a gente faz isso do nosso brinquedo. E parece aquelas crianças egoístas, sabe, que nunca teve irmão, que nunca tomou uma varadinha, um tapinha no bumbum, não quer compartilhar nada. Se alguém mexe com o seu lugar, quem está me entendendo? A gente para, irmãos. Paulo no primeiro capítulo ele diz que eu nunca me sinto envergonhado, mas que eu continue a pregar o evangelho. Sabe quem que é o crente mais envergonhado? É aquele que deixa de fazer o que Deus levantou ele para fazer por causa do que fizeram com ele. É quem troca o chamado de Deus por causa de uma confusão humana. O que Deus tem a ver com esse BO que você tem com alguém? Paulo está dizendo, por favor, irmãs, dê um jeito de se resolver. Tem algo muito mais poderoso, algo muito mais importante do que uma desavença. Aprenda a perdoar. Vai lá e resolve o problema, diz o que aconteceu, esteja com a mente aberta para poder entender o outro lado também, segue a vida. Nem todo mundo vai concordar, irmãos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, é mister que haja divergências entre vós. É inevitável que vocês tenham problemas, e parece que a gente é tão infantil, a gente entra na igreja, a gente sabe que é um monte de gente, tudo ruim igual a gente, mas a gente acha que só vai dar certo, que não vai ter problema nenhum, que toda hora a gente vai estar alegre, toda hora vai estar feliz. Nem você é alegre e feliz toda hora na sua casa. Você arruma briga com seu marido, com sua mulher, você arruma problema na empresa, a gente chega na igreja e a gente pensa que está na Disneylândia, que vai chegar ali e vai dar um beijo no nariz do Mickey na entrada, e que vai estar nesse mundo de princesa. A gente acha que tem que ser tudo assim para ficar feliz. A gente infantiliza a nossa vida ministerial, a gente cria uma expectativa que Jesus nunca disse que ia acontecer. E Paulo está nos chamando de novo para a realidade, está falando, só resolve seus B.O.s. Paulo diz, é necessário que hajam divergências entre vós para que os aprovados sejam conhecidos. Paulo nunca diz que é quem tem problema que está reprovado. Sabe quem não está aprovado? Quem não resolve os seus problemas. Não é quem não tem problema, isso é ridículo. Senão todo mundo está reprovado. Eu mesmo preciso voltar para casa agora e vamos embora. Eu não tenho condição de estar aqui falando nada. A questão não é não falhar, irmão. Me diz aqui, pelo amor de Deus, quem que nunca falhou aqui, levanta a mão. Jesus ia falar para você, atira a primeira pedra no pastor que está pregando, se você nunca errou. A questão não é sobre nunca errar. A questão é não ficar decepcionado, pelo menos não numa proporção de saber o quão decepcionante nós também somos. Nós somos decepcionados, mas nós também decepcionamos. Nós somos frustrados na nossa expectativa, mas a gente também não consegue atender as expectativas dos outros. Às vezes elas são muito altas, elas são utópicas. E o apelo do apóstolo Paulo para nós nessa noite é, deem um jeito de caminharem juntos, e nunca pararem de fazer aquilo que Jesus levantou cada um de nós para fazermos e sermos. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa, porque isso se refere a quem nós somos no reino. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nós estamos caminhando para uma glória que pesa mais do que qualquer outra coisa que nós possamos viver aqui. Sejam elas maravilhosas, cheias de resultados, ou sejam muitas vezes cercadas de derrotas e frustrações. Isso não importa. O que importa é quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, chamados para manifestarmos a sua glória. E o evangelho não pode parar de ser pregado porque eu tive uma desavença com alguém. O ministério na igreja não pode ser interrompido porque eu fiquei chateado com alguém. Não, peraí, isso é muito mais importante. Eu vou resolver a minha chateação, eu vou perdoar e vou ser perdoado. Eu vou estender as destas da comunhão de novo e falar, eu te amo, irmão. Me perdoa se eu frustrei você, me perdoa se meu comportamento choca com o seu, mas o sangue que nos cobre é muito mais poderoso do que qualquer diferença que nós temos. E isso nos fortalece, porque aí Satanás não tem nenhuma vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus desígnios, Paulo vai dizer. É só resolver. Não consigo resolver, irmão, então você precisa se converter. Então você não se converteu. Todas as vezes que nós não perdoamos e não temos condição de andar a segunda milha e virar a outra face, nós estamos dizendo, eu sou melhor do que Deus. Vou fazer o meu trono mais alto do que o dele. Porque ele, sendo Deus, se esvazia, abre mão da sua glória e nos perdoa. E eu tenho direito de não perdoar outra pessoa? Então entre Deus e você é melhor do que Deus, porque Deus tem que perdoar, você não precisa. A gente esquece do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. A gente orou isso a vida inteira, a gente se lasca depois, que aí você não perdoa ninguém, ou seja, você está abrindo mão do seu perdão. Você está dizendo, Deus tem a obrigação de me perdoar, porque Ele é Deus. Mas eu não tenho a obrigação de perdoar ninguém, por quê? Porque eu sou melhor do que Deus. Eu sou um ser superior.
As ofensas contra mim são maiores do que todas as ofensas da humanidade e pecado contra a santidade de Deus. Sim ou não? Ou eu estou ficando doido? Resolvam o seu desentendimento, visto que vocês estão no Senhor. Aí, irmãos, a gente pode continuar vivendo o restante do texto, porque aí Paulo vai nos ensinar o poder de termos a nossa vida transformados na dependência do Senhor. Ele diz então aqui no verso 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. A nossa alegria pode ser comprometida por causa de pequenas atitudes que nós não tomamos. Sei quem é casado sabe disso. Às vezes você está chateado por alguma coisa que seu cônjuge fez, e aí fica aquela semana de cara fechada, e ninguém quer tratar o assunto, aí vai passando um dia, 2, 3, 4, uma semana, 10 dias, quando você vê você está 15 dias, sem falar, sem ter comunhão, tudo porque alguém não quis ser humilde o suficiente para tomar a decisão de lá, vamos sentar e conversar? Vamos passar pelo desafio de colocar as coisas em ordem? E aí a gente se desalegra, se é que dá para dizer assim. A gente tem um ambiente de tristeza e tudo por quê? Porque a gente não teve a simples atitude humilde de dizer: eu amo você, vamos resolver esse negócio aqui. Como a gente é orgulhoso e perde tanto por ser orgulhoso. Paulo está dizendo: eu só quero que vocês se alegrem no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Paulo vai dizer no verso 1 do capítulo 3: para mim não é cansativo dizer para vocês as mesmas coisas, e é uma segurança para vocês que eu as repita: alegrem-se no Senhor. É um homem preso escrevendo para a gente livre, irmãos. A gente devia ter vergonha de ler um negócio desse. Fala, para o cara que está preso, que está mandando eu me alegrar, era eu que tinha que falar para ele ficar alegre, apesar de estar preso. E eu estou livre aqui, cheio de liberdade. Ninguém está jogando um ácido no seu rosto por você pregar o evangelho. Essa semana eu vi um pastor num país muçulmano, perseguiram ele, jogaram, queimaram metade do rosto dele. Ele estava ali alegre no Senhor, porque ele sabia que fizeram aquilo porque ele estava pregando o evangelho. E a gente muda de igreja porque o Kids não me atende. Ai, não tem lugar para estacionar o carro, eu vou procurar outro lugar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Alegrem-se no Senhor. Ele diz então: e seja a amabilidade de vocês conhecida por todos os homens, porque perto está o Senhor. Nós nos alegramos sempre na onde, irmãos? No Senhor. Por que um crente pode ser alegre? Porque ele não está alegre por resultado ou por dificuldades. Ele está alegre porque ele está alegre sempre no Senhor. E aí Paulo está dizendo: você não vai ser só alegre na sua rodinha de amigos. Ele diz que seja a vossa amabilidade, a sua equidade, a sua gentileza, a sua moderação, aquela pessoa que facilita, sabe que é gostoso você estar perto dele. Está dizendo que isso seja notada por todos os homens. Quem chegar perto de você tem que perceber quão gentil você é, quão amável você é. Nossa, como você, em vez de ficar fazendo barraco e complicando as coisas, como que você facilita? Dá uma cutucada nessa pessoa que está do seu lado e fala: dá um jeito de ficar um pouco mais fácil. Facilita aí conviver com você, criatura. Agora vira para outra pessoa do lado e fala: eu vou facilitar um pouco mais, promete aí. Eu vou fazer mais fácil. Paulo está dizendo que todo mundo que lidar com você fala: nossa, como é fácil lidar com essa pessoa. Será que essa seria uma característica que alguém diria de você? Será que as pessoas que trabalham com você na mesa do lado iam falar: nossa, como é fácil lidar com essa pessoa. Meu Deus, como ela é gentil, como ela é amável. Eu tenho uma prima que eu sempre comento com a minha esposa comenta comigo e fala: nossa, como é legal estar perto dela, né? Como ela é gentil, como ela fala com você, dando impressão, não sei se ela dá impressão se é verdadeiro, mas ela faz a gente parecer importante. A gente conversa com ela, a gente fala: nossa, parece que eu sou a pessoa mais importante para ela. Carrega uma graça com ela, ela é muito gentil, ela é muito doce na maneira de falar. Tem um dedo podre para arrumar namorado, só arruma uns tralhas, só que raiva. Orem por ela, depois eu falo o nome quando não estiver transmitindo. Só arruma uns caras chatos. Mas ela é um doce, que menina gentil. A gente vai conversar com ela, a gente fica feliz. Ela olha no seu olho, ela fala de um jeito que você fala: caramba, ela gosta de mim mesmo, né? Às vezes meses sem ver, quando eu vejo, parece que eu sou o primo mais legal que ela tem. Porque é uma amabilidade transbordante, irmãos. Nós fomos chamados para sermos amáveis, dóceis, gentis, pessoas que alegram e facilitam o ambiente. Por quê? Porque a gente sabe que Jesus logo está voltando, irmãos. Perto está o Senhor. E aí ele vai dizer para nós: então vocês não precisam mais andar ansiosos por coisa alguma. Sabe por que você é ansioso?
Porque você não acredita que o Senhor está perto. Sabe por que você é ansioso? Porque você esquece que você é salvo. Sabe por que você é ansioso? Que você está preocupado com o boleto de mais e com o céu de menos. Sabe por que você é ansioso? Porque você acha que o dia de amanhã não trará os seus próprios cuidados, e você esquece que basta para cada dia o seu próprio mal, mas basta para todos os dias um único Deus que deu a vida para te salvar. Sabe por que a gente é ansioso? Porque a gente se preocupa demais e ora de menos. Paulo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, diante de Deus sejam conhecidas as vossas ações de graças, porque você precisa lembrar primeiro de agradecer por tudo que Deus já fez na sua vida. Você consegue ser grato por tudo que Deus já te deu? E se você lembra do processo, de quantas coisas Deus já fez por você, você tira o pé do acelerador, você fica tranquilo, porque você sabe, Deus proverá. Nós cantamos aqui, Ele é Jirê. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu tenho a certeza, Deus já está lá. Então eu primeiro agradeço, porque eu tenho comida na mesa. Eu fiz talvez 2 refeições, comi um lanche de pernil maravilhoso aqui antes de subir. Está até difícil aqui, eu fiquei tomando bastante água para não pregar arrotando, de tanto que eu comi ali na sala. Comi 3 refeições só na sala antes de vir para cá. Comi pra caramba mesmo, irmão. Não é zoeira não. Comi donuts, comi mamão, caqui, comi macarrão, lanche de pernil, tomei coca. Meu Deus do céu, não sei como coube tanta coisa aqui. Rapaz, eu estou fininho ainda, Deus é bom. Então a gente agradece por tudo que Deus já fez, irmãos. É uma bênção. Homens, a palavra de Deus diz que a esposa é uma herança que o Senhor dá. Você é grato a Deus por ter uma esposa? Os filhos são a maior bênção que alguém tem. Você deve acordar grato. Você tem uma esposa, tem filhos. Você está aqui sentado entre os príncipes do Senhor, foi tirado do monturo, agora está na congregação dos justos. Você não chegou no monte em que se dizia, seja apedrejado, até o animal que encostar nele, mas você chegou agora no Monte Sião, a Assembleia dos Santos, a presença dos anjos, glória a Deus. Gratidão no coração. E aí, quando você agradece primeiro com a consciência de tudo que Deus fez, você tem tranquilidade sobre tudo que você não precisa, e também sejam apresentadas diante de Deus as vossas petições. Foi Deus que me deu tudo que eu tenho até aqui, então eu posso pedir para Ele tudo que eu preciso daqui para frente, porque eu sei, Ele fará. Muitas vezes não conforme eu quero, mas com certeza sempre de acordo com tudo aquilo que eu preciso, e Ele sabe o que eu preciso. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas Ele já conhece. Eu nem fiz as minhas orações, mas Deus Pai já sabe de tudo que eu preciso. É para o crente se alegre ou não é para o crente se alegre, irmãos? E aí ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí seus sentimentos ficam organizados, ainda que estejam uma bagunça, porque às vezes está uma bagunça, mas eles estão guardados. Pode ser às vezes aquela gaveta que você saiu jogando as coisas, mas está dentro da gaveta. E que gaveta é essa? A palavra de Deus vai dizer, eles estão guardados em Jesus. Até no meio da bagunça das nossas emoções, irmãos, nós estamos conservados debaixo do sangue dele, debaixo da graça dele que organiza todas as coisas. É como se você tivesse jogado tudo dentro da gaveta. Na hora que você abre de novo, está tudo organizado, tipo um personal organizer do seu armário de sentimentos. Você entrega para ele tudo uma bagunça, Ele te devolve tudo consertado, porque isso se chama graça e misericórdia. Quem anda feliz com aquilo que Deus já fez e confia nele, todas as coisas que nós não temos, tem o coração guardado, tem mente guardada nele, porque espera nele, confia nele, depende dele. Eu não tenho tudo que eu preciso, irmãos. Às vezes me faltam coisas. Se a gente pudesse ler o texto todo, se eu pudesse ficar aqui até as 6 da tarde de amanhã, eu pregaria o texto inteiro. Eu li a carta com vocês, é uma carta, ela não tem capítulos e versículos, mas é Paulo que vai dizer um pouco mais para frente. Ele falou, olha, eu não estou agradecendo vocês pela oferta, porque eu preciso de oferta, porque eu já aprendi a lidar com qualquer situação. Se eu estiver passando frio, para mim é igual estar aquecido. Se eu estiver passando fome, para mim é igual estar alimentado. Porque o segredo do contentamento não são as coisas que eu tenho, mas o Deus a quem eu sirvo. O segredo da minha alegria não é se as coisas estão dando certo, se eu acordei com a cabeça legal, se meu físico está bem, não. Porque se esse for o segredo da alegria, um dia eu estou alegre, um dia eu estou triste, um dia eu tenho, um dia eu não tenho, um dia eu estou saudável, outro dia eu estou todo lascado, irmãos. Eu estou aqui com o quadril, vou fazer cirurgia de novo na segunda-feira. Pouco tempo atrás eu estava com a tireoide toda bagunçada. O dia que eu melhorei do quadril, levantei um dia, parece que eu estou pisando em prego, meus 2 pés inflamaram. Falei, meu Deus, eu sou saudável, eu me cuido. São as provas da vida. Agora imagina, se eu depender de saúde física para estar feliz, eu não vinha nem pregar hoje, eu queria ficar em casa, deitado com os pés para cima.
Quem está me entendendo? E por fim, porque Paulo diz e por fim, ele diz finalmente no verso 8. Diga finalmente. Ele vai dizer assim: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo traz os valores celestiais. Paulo está dizendo aqui: se você não tiver uma mente celestial, você não vai conseguir viver com isso. Aí agora você passa mais tempo assistindo streaming, rolando feed do Instagram, do que lendo a palavra e orando. Aí você tem uma mente mundana. Você não vai conseguir processar, porque coisas espirituais são discernidas por quem é espiritual. O homem carnal não as entende. Agora, se nós não vivemos pelo Espírito, irmãos, eu posso pregar aqui a carta de Filipenses inteira, até amanhã às 6 da tarde, você volta para sua casa, vai continuar com essa cara de brocochô, arrumando confusão com todo mundo, sendo alguém intragável, e a primeira vez que alguém não fizer alguma coisa que você quer, você sai da igreja revoltadinho. Por quê? Só uma mente celestial pode processar coisas celestiais. Por isso que Paulo está dizendo: irmãos, a gente vai ter que reprogramar a nossa mente, como ele diz em Romanos 12:2, você não pode se conformar com o mundo, você precisa transformar a sua mente, renovar a sua mente, pela presença da palavra, pela presença do Espírito Santo. Paulo está dizendo: são nessas coisas que vocês devem pensar, são nessas coisas que vocês devem se concentrar. Então o que você tem que fazer? A hora que você estiver pensando em alguma coisa, você faz o filtro da peneira aqui de Filipenses 4:8, você diz: isso é honesto, isso é justo, isso é amável, isso é boa fama nesse negócio aqui, tem virtude, tem louvor nesse trem? Não, então isso não pode ocupar meu pensamento, isso precisa sair daqui, porque senão isso vai me envenenar. Se eu não tenho um filtro na minha mente para processar quais coisas ocupam a minha mente, em quais coisas eu me concentro, eu vou ser dominado por esse mundo, irmãos. Paulo está falando necessariamente aqui de janelas da alma, porque o nosso coração vai ser alimentado por aquilo que nós deixamos entrar. Então você só conversa com gente rabugenta, que é fofoqueiro e fala mal dos outros, que está sempre reclamando. Como é que você vai ter uma mente reprogramada? Você só assiste série só. Irmãos, eu gosto de assistir série, às vezes eu vou para a caixa do nada. Hoje mesmo eu fiquei procurando 40 programas. Nossa, não sei quem senta no Netflix e em vez de assistir fica só trocando. Não gosto desse, não sei se eu vou ver esse. Eu acho que eu cliquei nos 50, vi a introdução, li a sinopse. Por final eu fui para a Apple TV e estou assistindo Ladrões de Drogas. Tá legal, estou gostando. Às vezes eu ligo lá uma baboseira, nem presto atenção. Eu gosto de ligar coisa que eu não preciso prestar atenção, sabe? Tipo assim, se for uma coisa que eu tenho que pensar muito, eu já fico com raiva. Minha vida já é pensar demais. Então quando eu ligo a televisão, eu quero ir para a caixa do nada. Eu ligo aquele negócio que eu posso fazer café, voltei, entendi o que está acontecendo, meia hora depois. Quem está me entendendo? Não tem nada errado. Eu gosto de jogar videogame, irmãos. Tem uns 6 meses que eu não jogo, né? É difícil ser adulto, né? Mas tudo bem, mas eu gosto. Eu não jogo, mas eu gosto. Quando dá, eu quero jogar. Pego um Call of Duty lá, quero pegar um sniper lá, dar o tiro na cabeça dos desgraçados, jogar minha raiva toda ali, pá. Videogame, irmãos, videogame. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. Eu não estou dizendo que você não pode ir para a festa. Todo mundo é ímpio na festa. Aliás, você devia estar lá mesmo, mas cheio de luz, cheio de graça, cheio de Jesus, amém? Não estou falando disso. Jesus está falando: se fosse para orar para vocês tirar do mundo, ia ser impossível. Ele não está dizendo para você sair do mundo. Ele está dizendo para o mundo sair de você. Essas coisas não podem ocupar seu pensamento. Os pássaros rodeiam a nossa cabeça, eles não podem fazer ninho, não tem como, irmão. Você entra na loja, está tocando funk com aquela letra lá, você fala: você não escuta a música mundana? Não tem como. Eu vou para a academia, está tocando. Eu vou na loja, está tocando. Eu vou para o restaurante, está tocando. Mas na minha casa, a minha meditação não é com essas porcarias. Na minha casa, a meditação é hinos que louvam a Deus, são cânticos espirituais. Vocês estão me entendendo, não preciso perguntar. Paulo está dizendo: isso não pode ocupar o pensamento de vocês. Ele vai dizer no verso 9: o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, pratiquem isso, então o Deus da paz será com vocês. A grande questão, irmãos, é que se nós não assumirmos uma posição ativa na nossa fé, aliás, é isso que Paulo faz com Epafrodito. Eu digo para vocês que sabem o que está acontecendo, que também ajudem a resolver, porque às vezes as pessoas estão tão mal que elas não conseguem fazer isso sozinhas. Epafrodito é mais ou menos assim. Legal, Epafrodito, você me contou as fofocas, deixa eu falar um negócio para você, porque era Epafrodito que estava lendo a carta. Então ele está lendo a carta para a igreja lá de Filipenses: rogo a Síntica e a Evódia. Ele falou: se lascaram agora, né? Está vendo? Contei, Paulo está falando: rogo a Síntica e a Evódia que resolva o seu desentendimento. Ele fala: e a você, meu amigo Epafrodito, auxilie, isso também é um problema seu.
Você está aqui na igreja e às vezes você sabe que alguém está desanimado e parou de fazer o que tinha que fazer porque teve um desentendimento. Você sabe, mas você fica, não é problema meu. Aí Paulo está dizendo para você, é problema seu sim, você sabe. E tudo que nós sabemos é problema nosso, irmãos. São as dores que nós enxergamos geralmente que Deus quer nos usar para resolver. Você está enxergando um problema na igreja, deixa eu te contar um segredo aqui. Deus está mostrando para você, porque você que tem que trabalhar para resolver. Você está enxergando dificuldades? Glória a Deus pela sua visão tão apurada e tão espiritual, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está te chamando para ser um solucionador de problemas. Se você enxerga dificuldades na igreja, sabe o que Jesus está dizendo para você? Que bom que você está aqui. Porque talvez outras pessoas não estão enxergando as coisas como você enxerga. Isso é um privilégio, irmão. Isso é um privilégio, irmã. Você não está enxergando para apontar. Você está enxergando para botar a mão e fazer funcionar. Para falar, não, peraí, o Renan e o Jonathan estão com problema, e eu sei, e eu vou deixar os dois ali, cada um para um lado, e eles não estão funcionando, ele já não está mais fazendo a célula na casa dele, ele já não está querendo mais para o louvor, falar, não, de jeito nenhum, marca o almoço com um, marca o almoço com o outro, não conto para nenhum dos dois, na hora que chegar, senta na minha mesa, coloquei vocês aqui, porque hoje nós vamos resolver o que precisa ser resolvido. Vocês têm o nome escrito no livro da vida, eu não quero que nada impeça vocês de serem a voz profética que Deus tem para essa geração. Amém, igreja local? Agora diz para mim que o inferno prevalece com uma igreja como essa. Não consegue. Paulo vai dizer, Satanás não vai alcançar vantagem contra nós, igreja local, porque aqui só tem gente cheia do Espírito Santo que toma uma posição, que assume a posição que Deus deu para você nessa terra, de ser um filho de Deus, igual Jesus é. Você não foi chamado para fazer o caos, você foi chamado para organizar o caos. Você não foi chamado para amaldiçoar a terra, você foi chamado para abençoar a terra. Adão amaldiçoou a terra com a queda, mas quando Deus chama Abraão, o nosso pai na fé e na promessa, ele diz, através de você eu vou abençoar todas as famílias de Rio Grande da Serra. Por causa de você esse lugar vai ser bendito, porque eu tenho um filho de Deus aqui cheio do Espírito Santo, que não está esperando a bênção vir de fora, porque Deus diz para você, seja você mesmo uma bênção. Quem te abençoa vai ser abençoado, e quem amaldiçoar você, ai dele, vai se ver com o Pai. Por quê? Porque a fonte da bênção de Deus repousa sobre a igreja local em Rio Grande da Serra. Não está na Câmara dos Vereadores, irmãos, não está na prefeitura, eles não podem nada contra as portas do inferno. Agora as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar, eu quero profetizar isso sobre vocês. Eu quero declarar que vocês serão uma igreja alegre sempre no Senhor. Eu quero declarar, a equipe de louvor pode subir. Eu acho que pode subir. Falou que eu estou em casa eu chamaria. Eu quero dizer que vocês vão ser uma igreja alegre sempre no Senhor. Vocês não vão ver a hora de vir para o culto, de encontrar os seus irmãos. Vocês não vão ver a hora aqui de reunir nas casas e chamar alguém para estar lá, e as pessoas, quando entrarem numa casa, vocês se reunindo, elas vão dizer, que ambiente agradável, que amabilidade, que gentileza, como eu me sinto bem aqui. E se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem ter uma desavença, mas vocês não vão ter dificuldade de consertar as coisas. Nós somos chamados para consertar o mundo, irmãos, a gente não pode esquecer disso. Nós somos chamados para governar a terra. A maior esperança do cosmos, a maior esperança da criação é que Jesus volte agora para que os justos governem. Eu não sei como é a visão escatológica de vocês, mas independe. Todos nós sabemos que os justos reinarão com Cristo. E a gente vai colocar as coisas em ordem. Não sei se vocês são milenistas, tanto faz. Mas o fato é que existe uma posição de governo para nós no reino. Aliás, nós já estamos espiritualmente nessa posição. Nós estamos nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E eu quero provocar a sua mente agora, quero provocar o seu espírito agora para lembrar disso. Você é alguém salvo, você é alguém cheio do Espírito Santo, você é alguém que foi chamado para viver em comunhão. A nossa comunhão é algo poderoso, é algo que faz com que o óleo de Deus desça, que a vida de Deus seja ordenada, que a sua bênção se manifeste, irmãos. Se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Nós precisamos andar na luz, e andar na luz, irmãos, é a origem. Quando a humanidade é criada, eles estavam nus e não se envergonhavam, não tinha nada para esconder um do outro. E eu não estou falando de nudez física aqui, você entendeu? Não tem vergonha, eu não preciso esconder nada de você, nós estamos na luz. Então, se eu tiver alguma dificuldade, eu não vou ter dificuldade de te provocar para a luz, para nós consertarmos as coisas, para que Satanás nem consiga entrar aqui. Ele fala ali, não dá.
Não tem treva nenhuma, não tem nada escondido, não tem nenhuma vergonha, não tem nenhuma contenda, não tem avareza, não tem intriga. Esse povo está andando em comunhão, esse povo está debaixo do sangue. Não dá para segurar esse povo aqui em Rio Grande da Serra. É gente cheia do Espírito Santo demais. Levante suas mãos. Enquanto nós vamos cantar, eu queria que você pudesse pedir perdão para o Senhor primeiro e dizer: Jesus, me perdoa, porque eu sou tão ansioso às vezes. Às vezes eu fico pensando tanta coisa. A psicologia diz que 95% das coisas que a gente pensa nunca acontece. Ou seja, no final das contas é tudo mentira. E a gente está tão ansioso porque a gente está cheio de mentira na nossa mente, cheio de desespero, cheio de dificuldade de resolver as coisas. Mas eu oro para que haja uma unção agora aqui sobre esse lugar, que quebre todo jugo, que tire das nossas mentes essa dificuldade que a gente tem de falar a verdade um para o outro, e falar a verdade com graça, e falar a verdade muito consciente de que às vezes aquilo é só minha opinião, e a minha opinião não é melhor do que a opinião de ninguém. Ninguém acha a minha opinião mais importante, Deus não acha isso, só você acha isso. Mas às vezes é a minha opinião que está me fazendo ter dificuldade com alguém e eu não consigo expor. Mas se você for lá com graça, com verdade, e falar: ó, irmão, eu penso assim, mas estiver pronto para ser confrontado, e falar: puxa, eu estava pensando uma coisa que não tinha nada a ver, e perdoar, falar: me perdoa, meu irmão, amém, eu te perdoo, e de verdade, de coração fazer isso, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver como você vai abrir um caminho no meio do deserto, você vai ver as coisas fluindo na sua vida como nunca fluíram, e Deus quer te libertar. Por isso que haja de fato uma unção aqui, pelo poder da palavra e da presença do Espírito Santo, que destrua todo jugo, toda cadeia, tudo aquilo que nos impede de vivermos de maneira intensa e intencional, de maneira profunda e profética, o chamado de Deus para as nossas vidas. Senhor, eu oro pela sua igreja nessa cidade. Eu oro, meu Pai, pelos pastores aqui, o Douglas e Gisele. Eu oro pelo corpo pastoral dessa igreja, pela liderança dessa igreja, por cada irmão e cada irmã que tem caminhado nesse lugar, Senhor. Que de fato seja uma imersão, não apenas porque nós estamos nos encontrando um dia após o outro, mas porque nós estamos mergulhando mais profundo nas águas do Espírito Santo. O Senhor tem lugares mais profundos para nós, e nós não queremos ficar brincando na areia quando o Senhor está nos chamando para nos entregarmos a essas águas. O Senhor tem ambientes mais maduros para nós, e nós não queremos viver de uma maneira tão infantil assim, Senhor. O Senhor está nos chamando para um tempo de avivamento, de crescimento, de expansão, de generosidade, de resultados que não podem ser nem medidos com os números, mas podem ser medidos nos corações que são transformados, nas famílias que são restauradas, que muitas vezes não cabem nas nossas planilhas, mas estão registrados no céu. É por isso que nós vivemos, Senhor. Nós vivemos pela Tua palavra, ganhando vida em nós, para que nós sejamos cartas vivas, para que nós sejamos como o Evangelho caminhando nas ruas, e essa cidade seja completamente transformada pelo poder do Espírito Santo, através de uma igreja que ama o Senhor, através de uma igreja que ama os seus irmãos, através de uma igreja que ama a Sua palavra e vive pelo poder da Sua palavra, em nome de Jesus.